Não sei por que tá caindo na internet direto. Mas eu vou continuar. Não sei por que tá caindo direto a internet. Não sei por que. Caiu de novo a internet. Caiu de novo a internet, não sei por quê. Acho que está sobrecarregado, né? Foi? Parece que sim. Foi a minha ou foi a sua? E aí, caiu. Ah. E aí, continua? Pode continuar, fica à vontade. Pode continuar. Pronto, então tá certo. Ó, eu Pronto, então eu vou vou, continuar. eu vou botar aqui outra internet para não cair, tá certo? Vou botar outra aqui. Eu Pronto, vou então, rotear para não cair, tá então certo? coloque, Então então coloque vocês, primeiro porque pode falar. coloque primeiro porque pode ser que na troca ela caia de novo. É? Hum, É, é o tempo que os irmãos estão voltando aí. é. Oi? Consegui, momento. Veio, rapidinho. Cadê? Apareceu, né? Oi. Rotear. Continua a pregação. Eu creio que, em nome de Jesus, Pronto, vai tudo certo. pronto. Tá ótimo, tá ótimo. Então, então esse era o propósito da carta, como eu havia falado. Paulo está instruindo então esses dois jovens pastores como eles devem agir desses dois lugares onde eles foram enviados, certo? No contexto que nós estamos no capítulo 2, Paulo ele começa a falar a Tito sobre como ele deve agir, certo? Então ele diz no versículo 1 do capítulo 2: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E aí ele começa: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos. E ele vai dizer quanto às mulheres, e quanto às jovens, e quanto aos jovens, e quanto aos senhores, e quanto aos servos. Então, Paulo está
instruindo como Tito ele deve, como um jovem pastor, ele deve instruir a igreja em Creta, como ele deve lidar com os irmãos em Creta. E aí nós chegamos ao nosso texto no versículo 11, que é onde Paulo vai explicar a Tito essa obra da graça de Deus, que se manifesta a todos os homens e que não só os salva, mas também os educa, certo? E aí nós chegamos no texto onde nós lemos: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E eu não quero entrar aqui em discussão teológica, mas eu quero ser direto ao ponto aonde eu creio que o apóstolo Paulo está querendo chegar. Então eu vou ler aqui bem rapidamente Joel, capítulo de número 2, só para a gente entender um pouco. A gente precisa lembrar, quando se trata de textos como esse, de que a Bíblia ela não é apenas o Novo Testamento, e de que ela está, o livro que nós estamos lendo, ele está dentro de um livro, que é a Bíblia, com 66 livros, certo? Então a Bíblia é um compêndio de 66 livros, e a palavra de Deus é uma só. Esses 63 livros, eles se completam, e de forma alguma eles podem se contradizer, certo? Então quero ler com você Joel 2, 28, que diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo, coluna e fumaça. E aí você me pergunta: mas Felipe, como é que essa Joel, ele então nos ajuda a entender o que Paulo está falando a Tito? Pois bem, primeiro a gente entende o que é que Joel está falando. O que é que Joel está falando? Que haveria um dia em que Deus derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. E é lógico que toda a carne não é todas as pessoas. E como assim não é todas as pessoas, Felipe? A pergunta é: se o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, os seus vizinhos, todos eles têm o Espírito Santo? Ou só tem o Espírito Santo aquele que crê em Cristo Jesus? É justamente por isso que quando Joel ele diz que derramará sobre toda a carne, ele vem então, preste bem atenção, ele vem então fazendo uma cadeia e descendo. Ele vem do de cima e vem abaixando, na ideia de que o Espírito Santo ele vai passar por todos os tipos de pessoa. Lembrando que no Antigo Testamento só 3 tipos de pessoas recebiam o Espírito Santo: o sacerdote, para ministrar ao povo; o rei, para guiar ao povo segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus; e o profeta, para trazer a mensagem de Deus, diretamente da boca de Deus. Então essas eram as 3 características, essas eram as 3 pessoas. Então quando Joel ele diz que derramará sobre toda a carne, ele vai explicar e vai dizer, na verdade, o Espírito Santo não descia sobre 3 tipos de pessoa apenas. Agora não. Agora o Espírito Santo descerá sobre os velhos, mas não só sobre os velhos, porque normalmente os reis, os sacerdotes já eram idosos. Então não só sobre os velhos, mas também o Espírito Santo será derramado sobre os jovens. E até aí tudo bem, porque nós quando pensamos em jovens, a gente lembra de Jeremias, a gente lembra do próprio Davi, que foi chamado logo jovem. Mas aí ele desce mais e diz assim: e também sobre os vossos filhos. E a ideia de filhos ali são de meninos ainda, de crianças também. Então ele já perceba que ele já desce mais. E agora ele vai expandir para uma categoria que nunca iria se passar na mente de um judeu, de que o Espírito Santo também seria derramado. E ele vai dizer assim: e também, perceba que o texto diz, e também, como quem diz, não só a esses, mas também a quem, Felipe? E também aos servos e às servas. O Espírito Santo, então, não faz distinção de homem e de mulher. Ele vai derramar sobre homens, sobre mulheres, mas não só sobre pessoas da elite, mas também sobre escravos, ou seja, sobre as servas. E isso aqui é uma maravilhosa obra. É Deus, então, pegando uma pirâmide, que vinha sacerdote, rei, profeta, e vai descendo. É Deus agora pegando uma pirâmide e transformando, na verdade, de um círculo. E dizendo que no reino dele, todos são iguais. No reino dele, todos recebem do Espírito Santo de Deus.
E por que eu te levei a Joel para nós entendermos Paulo? Porque quando Paulo ele diz a Timóteo, porquanto agora a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ele também não está dizendo que a graça veio e está salvando a todos. Até porque você conhece pessoas que morreram e não conseguiram a salvação. Você conhece o seu vizinho, você conhece a sua vizinha, ou alguém até dentro de sua casa que ainda não é salvo. E se não receber a Cristo Jesus, se não for chamado por Cristo Jesus, não será salvo. Então o que é que Paulo está dizendo? A mesma coisa de Joel. O contexto diz isso. Versículo 12 diz o seguinte: quanto aos idosos, do capítulo 2, versículo 12 do capítulo 2, quanto aos idosos, versículo 3, quanto às mulheres, versículo 6, quanto aos moços, versículo 9, quanto aos servos, ou seja, é a mesma coisa. O que Paulo está dizendo então para a gente é que a graça de Deus, Cristo Jesus, foi dado não só por judeus, como eles achavam antes, e não só para elites, como muitos ainda pregam, que se você é pobre, Deus está contra você. Que Deus, na verdade, está apenas na prosperidade dos ricos. Na verdade, não. A graça de Deus se manifestou salvadora a toda a classe de homens. Ou seja, a pobre, a rico, a preto, a branco, a jovem, a velho, a criança. Todos são chamados e convidados a virem a Cristo Jesus. Então a graça de Deus foi manifestada para salvar a todos. E aí eu quero expandir ainda mais o texto e dizer que a graça de Deus foi manifestada para salvar a prostitutas, ladrão, homossexuais, lésbicas, e seja lá qual for. A graça de Deus se manifestou para salvar aqueles que apoiam o presidente, aqueles que são contra o presidente, aqueles que acham que o coronavírus foi Deus que mandou, aquele que acha que o coronavírus, na verdade, não foi Deus que mandou. A graça de Deus se manifestou salvadora para salvar a todo aquele que crê em Cristo Jesus. A todo que crê em Cristo Jesus. E o que é que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que você não tem o poder de negar a ministração do Evangelho a ninguém. Na verdade, você tem o dever de pregar a todo e qualquer tipo de pessoa. Você não pode dizer, eu prego ao morador de rua e vou levar um alimento ao morador de rua, mas se chega uma prostituta, você vira a cara. Se chega um drogado, você vira a cara. Se chega um homossexual, você vira a cara. Você não pode dizer isso. Na verdade, o que você deve entender, o que você deve ter em mente, é que toda pessoa que passa no seu raio de ação, a graça de Deus pode, tem o poder e quer alcançar todo o tipo de pessoa. O que é isso? Isso é um chamado à Igreja de Deus a pregar a todos, a não negar a pregação do Evangelho a ninguém. Isso também me exclui de querer pregar, salvar a minha família, mas não pregar ao meu vizinho. Isso também tira de mim o poder que eu acho que eu tenho de escolher a quem eu prego. Isso tira de mim também o preconceito de dizer assim, eu não vou pregar a ele porque ele é rico. Eu não vou pregar a ele ou a ela porque, na verdade, não tem instrução nenhuma, então não vou pregar a ele. Você deve pregar a todos, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E o melhor, ela não só se manifestou salvadora, mas ela também se manifestou educadora. E aqui é o ponto da nossa mensagem. Por quê? Porque aqui une a fé e a prática. Aqui une o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, que é integral, que é para o homem todo. Para que ninguém possa dizer, eu sou salvo, mas viva como se na verdade nunca tivesse conhecido a Cristo Jesus. Então a graça de Deus, ela se manifestou não só salvadora, mas ela também, versículo 2, educando-nos para quê? E aqui eu quero te convidar a ler comigo Gálatas, capítulo de número 3, seu versículo de número 23, que diz o seguinte. Gálatas 3, 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que do futuro haveria de revelar-se. Perceba que aqui o apóstolo Paulo chama a lei de tutela, ou seja, de tutora. É daí onde vem a palavra pedagogo, porque no grego, o original, essa palavra aqui é pedagogos.
É de onde vem a nossa palavra pedagogo, mas aqui tem uma ideia totalmente diferente. Só para você ter ideia, alguns historiadores e alguns arqueólogos acharam algumas imagens antigas de tutores. Veja bem, tutores, guarde essa palavra, de tutores. Ou seja, os pedagogos antigos, para que você não confunda com os de hoje. E todas as vezes, todas as imagens que eles acharam, os pedagogos estavam com uma vara na mão. É por isso que essa palavra, no dicionário grego, você vai ver que ela é de uma educação e instrução, mas com açoite e com vara. O que é que Paulo está nos dizendo em Gálatas, então, para que a gente possa entender o título da melhor forma? De que a lei foi uma tutora, ou seja, foi também uma educadora, como a graça é, mas severa demais. E por que severa demais, Felipe? Foi severa demais porque a lei, ela não açoitava o homem para educar. Ela açoitava, ela dizia, não faça, e se o homem errasse, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Paulo vai dizer que a lei nos avulta, ou seja, chama para cima o pecado. E isso nos leva à morte. Ou seja, a lei ela estava para educar o homem. Mas toda vez que esse homem falhava, uma falhava, duas falhava, três, chegava um momento que a lei dizia, olha, esse deve morrer. Ou seja, adulterou, deve morrer. É homossexual, deve morrer. Fez outro qualquer tipo de pecado, então deve morrer também. Então, alguns pecados você vê que ali tinha que morrer. E outros, aqueles que o homem não morria, o animal morria. Então a lei é uma tutora, mas ela é severa além da conta. Ela leva o homem à morte. Pois bem, quando a gente volta para Tito, Paulo diz que ela é uma educadora, mas agora ele usa a palavra da mesma raiz, mas com a ideia diferente. Nessa palavra, a questão de açoitar com a vara está lá no final. As primeiras interpretações para essa palavra, já em Tito, é educar, ensinar por palavras. Olha que coisa. O que é que eu quero te dizer? Que quando Paulo diz que a graça de Deus se manifestou educadora, o que Paulo está dizendo é que a partir do momento que a graça de Deus ela salva, ela também vai lapidar o homem em todo o tempo. Ela também vai aprumar o homem em todo o tempo. Isso quer dizer, meu amigo e minha amiga, que toda vez que você acertar, a graça de Deus estará com você. E quando você errar, a graça de Deus também estará com você, porque você é salvo. A graça de Deus não está com quem não é salvo. A graça de Deus está com quem é salvo. A graça salvífica. Então a graça de Deus estará com você fazendo o quê? Te educando. Mas, Felipe, você falou aí então que a lei trazia uma vara e a graça não traz essa vara? Traz. Traz a ponto do livro de Hebreus nos dizer algo muito interessante. Ele diz assim, versículo 12. Porque o Senhor, versículo 6. Capítulo 12, versículo 6 de Hebreus. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Mas se a graça também açoita, como a lei açoita, se a graça põe de castigo, como a lei põe, se a graça até machuca se for necessário, como a lei fazia, qual é a diferença da lei e a graça? A diferença é que a lei, ela vai te levar à morte, mas a graça de Deus vai te levar, ainda que ela tenha que te botar de castigo, ainda ela tenha que te açoitar, ainda que ela tenha que te fazer sofrer de vez em quando, ela vai te levar à estatura de varão perfeito. O que está aqui em jogo é o final. O final, ainda que você precise, porque muitas vezes nós precisamos, e você sabe disso, ainda que você precise de um puxão de orelha, ainda que você precise de uma palmada, ainda que você precise ser colocado de canto ali com a cara da parede, o final de tudo não é morte, o final de tudo é glorificação em Cristo Jesus, o final de tudo é transformação, o final de tudo é chegar à estatura de varão perfeito, o final de tudo é ser como prédio edificado, o final de tudo é dar fruto que tem que dar. O final de tudo é crescer como deve crescer. O final de tudo é alcançar o alvo. E a graça está aí para isso. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, a segunda coisa que eu quero te dizer nessa noite, a primeira é pregue a todos, entendendo que a graça foi dada para salvar a todo tipo de pessoa, não apenas a quem você quer, certo? E o segundo conselho que eu tenho para te dar é,
Nunca olhe para alguém e diga, está perdido, está perdida. Nem Deus dá jeito, porque a graça de Cristo Jesus é educadora e vai educar a todo homem. Nunca olhe para você e diga, rapaz, eu nasci assim. Né, Gabriela, eu nasci assim, vou ficar assim, eu vou morrer assim. Deixa eu te dizer uma coisa, se você permanecer assim, se você permanecer no pecado, se você permanecer nas práticas da antiga vida, você então nunca recebeu essa graça salvadora. Agora, se você recebeu essa graça salvadora, hoje você pode estar assim, mas amanhã você será como ele é, a imagem e semelhança do seu Filho, porque a graça é poderosa para te transformar em nome de Jesus. Então, ele disse o quê? Que a graça se manifestou educando-nos. A pergunta é, educando-nos para quê? Continue o texto. E o texto diz, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Renegadas é deixando. A ideia é fugindo. O que é que isso quer dizer? Voltando, a graça que nos apruma, a graça, ela está aí para nos livrar do pecado. A graça é uma educadora, é uma tutora que te leva à santidade, a abandonar aquilo que é de ruim, abandonar aquilo que te afasta de Deus, abandonar aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Então a graça é uma tutora que está ali te lapidando, te podando, sabe? Passando muitas vezes ali como fazer, né, a farinha, né? No moedor ali, com aquele trabalho bem difícil, ou como a gente lembra logo do oleiro e o barro, aquele trabalho bem artesanal, aquele trabalho bem difícil, às vezes está na água para amolecer, às vezes está no fogo para endurecer, sabe? Mas a graça estará ali o tempo todo fazendo com que você renegue tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Outro dia um menino me perguntou assim mesmo, lá da igreja, pastor, como é que eu sei que eu sou salvo? E eu expliquei a ele, primeiro, o testemunho do Espírito Santo, onde a Bíblia diz que o Espírito Santo diz ao nosso coração que nós somos filhos de Deus, certo? Mas a segunda coisa é essa crescente. A segunda coisa é que o que você é hoje, amanhã, e amanhã não estou dizendo quinta-feira, eu estou dizendo amanhã, daqui a um tempo, você não será mais. A graça está trabalhando na sua vida a ponto de que amanhã, se você tem um problema com o pecado hoje, amanhã você não tenha mais. Pode demorar um dia, pode demorar 2 dias, pode demorar uma semana, pode demorar um ano? Pode demorar um ano. Eu acredito que pode demorar um ano. Acredito sim. Mas uma coisa é certa. A graça está trabalhando para que você renegue toda a impiedade e todas as paixões mundanas. Por que eu estou lhe dizendo isso? Para que você não esqueça disso quando achar que já está vencido pelo pecado. Para que você não esqueça disso quando achar que não está suportando mais e que tem que pegar, e que tem que pecar. Lembre disso, a graça está trabalhando dentro de você. Eu não acredito, me perdoe se você acredita, mas eu não acredito, que alguém dorme demônio e acorda anjo, ou vice-versa. Pelo contrário, o trabalhar da graça é gradualmente. Ou seja, tem coisas que você não deixou hoje ainda. E eu entendo como pastor. E a igreja deve entender também. Mas você tem que deixar. Mas você tem que renegar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas você vai renegar. Permanecer como você está, você não vai. Porque a graça não te abandonará. A graça trabalhará em você até que você tenha renegado toda a impiedade e toda a paixão mundana. E agora vem o tripé. Esse é o lado negativo e agora vem o lado positivo. Negativo porque é deixar, né? E o lado positivo é porque agora ela diz para que vivamos. A graça nos faz deixar para que vivamos. Por quê? Simplesmente porque se nós ficarmos, nós morreremos. Se ficarmos com as impiedades, se ficarmos com as paixões mundanas, nós morreremos. Então a graça nos faz deixar para que vivamos, para que prossigamos no caminho. E aí diz assim, no presente século, sensata, 1. Justa, 2. Piedosamente, tripé. Tripé. Sensata, justa e piedosamente.
Eu gosto de sempre lembrar esse tripé, porque normalmente nós somos crentes capengas. Como, Felipe? Preste bem atenção. Tem gente que é piedosa, mas não é justo nem sensato. Tem crente que é justo, mas não é sensato nem piedoso. Tem gente que é sensato, mas não é justo nem piedoso. E aí sabe o que acontece? E aí você vive assim, você vive maximizando no que você é bom e minimizando no que você é ruim. É como o crente que diz assim mesmo, ó, eu não vou na igreja, mas eu mando meu dízimo. Ou então, eu até não dou dízimo, mas eu vou na igreja. Eu não falo palavrão, mas eu louvo ao Senhor. Olha, veja bem, eu até em casa sou um pedaço de cavalo com minha esposa, mas na igreja eu prego muito bem. Sabe? É aquela pessoa que diz assim mesmo, eu nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí. Mas não pode ver uma chance de se dar bem na frente do outro que ele esquece de ser justo. É por isso que há um tripé. Porque o homem de Deus, ele é íntegro. Porque o evangelho, ele te salva por inteiro. Ainda que hoje você seja mais justo do que sensato, mas o evangelho não vai fazer com que você esqueça a sensatez. Você vai chegar à sensatez também. Você vai chegar à piedade também. E aqui é muito interessante porque o piedoso não é o que a gente tem em mente normalmente. Normalmente, quando a gente pensa em piedoso, a gente lembra daquela pessoa que dá alimento, aquela pessoa que é tão legalzinha e tal, enquanto na verdade não é isso. Ser piedoso tem a ver com viver uma vida de santidade, viver uma vida piedosa em Deus. O piedoso nas Sagradas Escrituras é aquele que busca Deus, é aquele que se separa do mundo. Tem a mesma ideia de santidade, piedoso. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque a graça, ela faz você ser santo, ser justo, mas também ser sensato. Sensato. Tem muito crente justo, que se diz santo, mas não é sensato. Fala mais do que deve. Fala da vida dos outros. Fala mal do pastor. Vai além do que devia. Certo? Segundo, tem muito crente que é sensato. E que até tem uma aparente piedade. Mas não aguenta ver alguém lá na frente da fila, não aguenta ver o pastor Fagner na frente da fila, que vai lá, ó, corta a fila toda e dá ele a conta para pagar. Não aguenta ver uma vaga livre que não é dele, é uma vaga é uma vaga de gestante, é uma vaga de idoso, é uma vaga de deficiente, que vai lá e bota o carro. Profundo. E tem outros que eles até são sensatos. Eles até se dizem justos, mas não são santos. E tem como alguém ser sensato e ser justo e não ser santo? Tem. É só ele achar que é salvo pela justiça e pela sensatez. Tem. É só ele achar que evangelho é moralidade. Então ele sai por aí dizendo a mesma coisa que o descrente diz. Ele diz que ele não mata, que ele não rouba, que ele não passa na fila, na frente de ninguém, e que ele é muito sensato nas suas ideias, mas não tem vida com Deus. Não conhece o evangelho. Ele até paga de crente na igreja, ele tem roupa bonita, ele toma até a ceia, mas a esposa dele, a filha dele, o filho dele, o marido dela sabe quem ela é dentro de casa, sabe quem ele é dentro de casa. Sabe que é até banca de santo, de justo e de sensato, mas a santidade dele não existe. Ele é um moralista, ele vive de aparência, ele vive da moral, mas Deus não o conhece. O povo conhece, mas Deus não o conhece. Ou seja, meu irmão, veja como essa graça é perfeita. Ao mesmo tempo que a graça te faz deixar a impiedade, deixar as paixões do mundo, a graça te coloca no caminho da perfeição. E pode alguém ser perfeito, pastor? Não, ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. Só Deus é perfeito, mas o evangelho não te chama a ser perfeito, não te quer perfeito como Cristo Jesus, porque nesse corpo não pode ser. Mas o evangelho quer te colocar no caminho que te leva à perfeição.
É por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, sede santo como eu sou santo. Você pode ser santo como Deus, como outro dia um pastor desvairado chegou na rede social e disse que nós somos justos como Deus? Jamais, ninguém pode ser. Se tem uma coisa errada na teologia do John Wesley, é ele achar que poderíamos chegar a um momento de perfeição aqui na Terra. Ninguém pode. Santo só há um. João também diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Porque todo mundo peca. Então, o que é que você quer dizer, pastor? O que é que Paulo estava querendo dizer? O que é que essa graça faz com a gente então? Porque volta e meia eu erro em alguma das três coisas. A graça quer te colocar no caminho. A graça não quer deixar você com pecado escondido. Então, não que você seja justo por todo. Não que você seja sensato por todo. E não que você seja piedoso por todo. Mas você sabe, reconhece e caminha em direção a isso. Quando você não é justo, você se arrepende, pede perdão e vive uma vida justa. Quando você não é sensato, você se arrepende, pede perdão e vive uma vida sensata. Quando você não consegue ser piedoso, você se arrepende, pede perdão e continua trilhando o caminho da piedade. Então a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus, ela vai te colocar no caminho da perfeição. Para que você possa dizer como Paulo. Lembra de Paulo? Ele disse assim mesmo, não que eu tenha alcançado, não alcancei, mas prossigo para o alvo, ou seja, eu estou na estrada que eu vou alcançar. E o que é que ele quer? Ser a imagem de Cristo Jesus. Então você pode não ser hoje, mas a graça vai te fazer chegar lá. Judas diz no seu versículo 24, Judas 24 diz assim, ó, porque ele é poderoso para nos apresentar naquele grande dia perfeitos. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Ou seja, você não é hoje, mas a graça fará com que você seja apresentado perfeitamente amanhã, em nome de Jesus. Por último, e finalizando, acho que passei dos 25 minutos, mas eu vou correr aqui no versículo 13, viu? Diz assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Meu amigo, a graça tira os seus olhos do chão e põe os seus olhos para cima. Tira os seus olhos do chão e põe os seus olhos para cima. Por quê? Porque todo aquele que vem deste mundo cruel e desse sistema falido e pecaminoso, ele veio de uma vida andando sempre querendo coisas aqui embaixo. Ele corria para o melhor emprego, ele corria para a melhor casa, para o melhor carro, para o melhor tudo. E há ainda quem pregue que Deus quer te dar tudo isso hoje, viu? Eu não vejo isso nas Sagradas Escrituras, tá bom? Também não vejo dizendo que Deus não vai lhe dar. Então não dou ênfase em nenhum dos dois. Mas o que eu estou dizendo é que a graça de Deus te faz anseiar pelaquilo que é eterno. Lembra do que Jesus disse? Jesus diz assim, olha, não guardei tesouro na terra, mas guardai no céu. Então a graça de Deus faz com que você, em momentos como esse, em que o coronavírus tem matado milhões de pessoas, a graça de Deus faz com que, em momentos como esse, em que o chikungunya também tem levado meio mundo de gente, H1N1 também, algumas guerras também, tsunamis, terremotos e maremotos também, mas a graça de Deus põe a boa semente da esperança no seu coração e faz com que você olhe para tudo isso e diga, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que eu possa ser contaminado e ainda que eu venha morrer, a minha esperança é a vinda de Cristo Jesus. Então não importa como viverei aqui, se serei rico ou se serei pobre, porque a Bíblia diz que Deus fez o rico e fez o pobre também. Não importa se eu vou viver aqui com luxo ou sem luxo. Paulo vai dizer, eu sei viver em ambos, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por que Paulo pode dizer isso? Paulo pode dizer isso porque a semente da esperança, da salvação já está no coração dele. Você acha que a igreja dava os seus bens para todos ali? Por quê? Você acha que todo mundo vendia os bens porque eles acreditavam que Jesus ia voltar no outro dia já? A crença da igreja, Jesus já vai voltar agora, então vamos vender os bens e dar a todo mundo, porque a gente não quer se prender nessas coisas, a gente não quer ficar aqui não. Mas Jesus não veio. Pois bem, ainda que ele não venha hoje, ainda que ele não venha amanhã, ainda que ele não venha daqui a um ano, ainda que demore 100 anos, nós viveremos como se ele viesse daqui a um minuto, porque o Espírito Santo planta isso dentro de nós. Por quê? Porque se o Espírito Santo não plantar esse desejo dentro de nós, meu amigo, você começa a manguear. Vou usar a palavra da rua, você começa a manguear. Como?
Se ele não vem por agora, lembra de Jesus? Quem é o servo, pois, fiel, que o Senhor o encontrará fazendo aquilo que ele mandou? Só o servo que tem a certeza de que seu Senhor pode chegar a qualquer hora, vive uma vida correta. Ele faz tudo que seu Senhor manda. Mas aquele que ainda não foi plantado dentro dele a semente da esperança, a certeza de que Cristo Jesus está às portas, a certeza de que Cristo Jesus já chega, que Cristo Jesus, que logo logo a trombeta vai tocar, ele vive como se Jesus nunca fosse voltar. E tem muito crente vivendo como se Jesus nunca fosse voltar. Muito crente. Então, meu irmão, que a graça plante em você essa esperança viva. Que quando o pecado bater a porta, você lembre: a trombeta pode tocar daqui a 1 minuto. Que quando as dores do mundo chegar, quando a enfermidade chegar e o médico olhar e disser a si mesmo: ó, você só tem mais 12 dias de vida, você ao invés de sofrer porque vive olhando para baixo, você diga a si mesmo: ó, a ponte foi posta, a ponte que me tirará dessa vida e me colocará face a face com o meu Salvador. Então, eu quero terminar te lembrando de que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, ela educa a todos e quer e vai fazer com que todo aquele que foi eleito por Cristo Jesus chegue à estatura de varão perfeito, e ela vai te transformar, vai pôr em você o coração que é ligado com os céus. Você vai viver aqui, mas na certeza de que logo, logo ele virá. Você vai viver aqui na ansiedade de que Jesus chegue e te tire desse mundo mal, porque você não pertence mais a este mundo. Você foi educado pela graça a viver peregrinando, esperando o retorno do seu Senhor. Amém? Então, que Deus te abençoe, que a graça de Deus te alcance, se você ainda não é cristão, e que se você é, lembre de uma coisa. Vou terminar com isso. Preste atenção. Existem alunos que são maus alunos, existem os alunos medianos, existem os bons alunos e existe aqueles que desistiram. Sabe o que eu quero dizer para você? Você só não deve ser o que desiste. Mas ainda que você seja um mau aluno, ainda que você seja um aluno mediano, não seja o melhor aluno, enquanto você estiver disposto a aprender, a graça de Deus estará te ensinando. Ela não desiste de você. Então permaneça na escola da graça. Não desista do caminho que leva até a salvação, porque a graça de Deus não te deixará só. Amém? Pastor Fagner, obrigado pelo convite, meu querido. Que Deus continue te usando. Que esse canal continue sendo bênção de Deus para ganhar almas, para edificar vidas. Viu? E quando precisar, estamos aqui. Deus te abençoe. Um beijo, meu irmão. Fica com Deus aí. Amém, muito obrigado. Eu vou deixar aí gravado a mensagem. Vai ficar gravada, vai ficar 24 horas, não é isso? Aí outras pessoas vão ouvir a voz de Deus. E eu fico sem palavras por essa mensagem, por essa palavra, entendeu? Eu costumo não pregar quando alguém foi convidado a pregar. Eu costumo não falar um versículo quando eu convido alguém para pregar. Ainda que eu pregue a palavra. Eu aprendi assim. Então, muito obrigado. Deus te usou poderosamente, falou no meu coração, através do livro de Tito, falou com minha mãe, com as pessoas que estão aí ouvindo. Deus abençoe te, amém? Muito obrigado. Amém, amém. Na paz. Amados, eu vou estar convidando nossas levitas, a dupla Cassiane. Então, somente, cadê você? Cassiane. Eu amo. Aqui. Bendito seja Deus. Vou convidar minhas irmãs. Ela vai estar adorando a Deus. E daqui a pouquinho eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar tão somente pela sua vida financeira, sentimental, familiar. Orar para Deus repreender toda enfermidade contra a sua vida e contra a sua família. Vou convidar aqui essa dupla abençoada que eu convidei para adorar o Senhor. A paz do Senhor, minhas irmãs. Amém. Cadê o pastor amado? Pai do Senhor. Amém.
Vai ser o pastor. Paz. Ah, a internet é muito boa, não. Ah, não estou ouvindo direito, não. Cadê seu Tá pai? ouvindo, não? Agora eu tô, agora eu tô. Tá aqui. Ah, manda um abraço para ele, viu? Deus abençoe. Pode Oxe, adorar o Senhor, fica à espera aí. Vou vontade. chamar ele pra dar uma mensagem aqui. Chama ele aí, o pastor. Aí, ó. Aí, tá, a internet tá meio cortando. Espera aí. A conexão tá fraca aqui também. Sob graça. Bendito seja o nome do Senhor. Essa vírgula vai adorar a Deus. Em nome de Jesus. Meu pastor, a paz do Senhor. Como é que tá isso daqui, meu irmão? Manda uma palavra de Deus aí, nossos corações. A conexão tá fraca. Como é que... Deixa uma palavra aí, meu pastor, da paz de Deus. Acabei de ligar a internet. Né? Aí vai. Pai do Senhor, meu pastor Wagner. Rapaz, tá meio cortando aí a internet, mas continue. Tá meio devagar. Né? Tá meio cortando a internet. E daqui a pouquinho eu chamo vocês. A internet dela tá um pouquinho ruim. Delas é um pouquinho ruim, mas daqui a pouquinho eu vou chamar ela de novo, tá certo? Só para lembrar, tá travando, mas eu vou chamar ela daqui a pouco. E também daqui a pouquinho eu vou estar orando para finalizar essa live, tá certo? Já abençoe em nome de Jesus. Venha, minhas irmãs, em nome de Jesus. Estou só aguardando nossa irmã, nossas irmãs, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Daqui a pouquinho elas vão estar louvando o Senhor. A internet está travando um pouquinho, né? Mas daqui a pouquinho iremos adorar o Senhor, amém? Bendito seja Deus. E lembrando, sábado que vem, querendo Deus, às 21h30, nós vamos estar juntos, em nome de Jesus, com o pregador Alinaldo. Ele vai estar tão somente. Mandei agora o convite. Pregando sábado às 21h30, tá certo? Agora sim. Ficou melhor agora? Tá conseguindo ver agora, pastor? Tá cortando um pouquinho. Tá ouvindo agora? É porque como é que... Tô ouvindo, mas tá cortando um pouquinho ainda. Tá cortando um pouquinho. Tá cortando um pouquinho. Era bom para rotear do celular. Aí ficar... O rotear, então... Só um minutinho. Misericórdia de Jesus. Tranquilo, normal. E agora, tá conseguindo ouvir melhor? Agora tá melhor, agora tá melhor. Pronto, eu vim aqui pra sala, porque ali a gente tava no quarto.
Aqui na sala acho que deve ficar. É melhor ficar perto do roteador. Mas tá dando pra ouvir a gente melhor? 100% agora. Glórias a Deus. Adore a Deus. Adore. Pronto. Antes de começar, pastor, eu queria deixar aqui uma mensagem para a nossa edificação, que está no livro de Hebreus 4. Cadê Hebreus? Vocês têm 10 minutos que depois a live vai cair automaticamente, porque é só uma hora de live, entendeu? Então, quando a live cair... Então, Hebreus 4, Hebreus 4 para edificação dos irmãos, Hebreus 4, versículo 16. Vai, solta o louvor aí. Quando a live cair, vamos voltar, tá certo? Deus, eu já te vi na sarça ardente. Deus, também te vi no vento. Deus, eu já te vi na coluna de fogo. Deus, também te vi na nuvem. Mas hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: não me deixe subir sem ver tua glória. O teu povo até pecou e bezerro de ouro até fizeram, mas eu não saio daqui sem ver tua glória. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Filho, tu se posiciona na frente daquela rocha, e já já eu vou passar e tu me vê de costas. A minha face você não vai ver, aleluia. Se ver você tem que morrer. A minha glória vai resplandecer na tua face. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Na tua saúde eu derramo glória, na tua casa eu derramo glória, na tua família eu derramo glória. Recebe agora a minha glória, na pregação eu derramo glória, no ciclo de oração eu derramo glória, no meu sobreiro eu derramo glória. A minha casa está cheia de glória. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. A minha glória fez o mar se abrir, a minha glória fez o muro cair, a minha glória acompanhou o meu povo, a minha glória fez o leão fugir, a minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora, a minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora, a minha glória faz o chão tremer, a minha glória faz o morto reviver, a minha glória faz o inferno abalar. Desci aqui foi para me apresentar. Oh, glória, recebe
essa enfermidade não vai suportar, porque a minha graça vai te abraçar, ela vai te curar, ela vai te tocar. Receba a minha graça que desceu na minha graça. A minha glória fez o mundo cair, a minha glória acompanhou meu povo, a minha glória fez leão fugir, a minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora, a minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora. Oh, 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 oh. Recebe a minha glória. Bendito seja Deus. Ó, eu vou estar agora saindo e vou entrar de novo porque vai cair a live. É só uma hora de live. Entendeu? Então, eu vou sair, vou voltar e vocês vão provar. Mas Deus, tá certo? Tá certo. Tá certo? Eu vou sair Tá e voltar certo, agora. amém. Tá bom? A paz. Pronto. Viu? Meus amados ouvintes, fiquem ligados que eu vou sair e vou voltar, que vai cair a live já, tá certo? É só uma hora de relógio de live, então eu vou voltar daqui a pouquinho. Vou e volto, tá certo?